Bom, é claro, grandes mestres, que a população camponesa, ao longo de vários anos, sofrendo com os impactos diretos da grande concentração fundiária no Brasil, da grande importância da agricultura no Brasil e elas não participando disso tudo, passam a lutar pelos seus direitos. Ora, e como elas passam a lutar pelos seus direitos? Elas passam a se organizar na década de 30, velho, olha que louco. Demorou mais de 400 anos para os camponeses começarem a perceber, mas também a gente tem que entender o contexto, né? Uma libertação da escravidão no Brasil, a chegada de muitos imigrantes europeus no final do século XIX, um rompimento da estrutura agrícola do poder em 1930, a quebra da política café com leite, enfim. E em 1930 eles se organizam, eles começam a se organizar em ligas camponesas. As primeiras ligas camponesas elas vão ter origem ali no estado de Pernambuco e elas pediam uma coisa muito simples, as ligas camponesas. Então eram pessoas simples lutando por coisas simples. Quer dizer, é simples quando eu aponto o óbvio. O que as ligas camponesas queriam? Queriam e querem. Por exemplo, o movimento dos sem terras ele teve origem lá na década de 30. Né, com a Liga dos Camponeses, dos Trabalhadores Agrícolas do Estado de Pernambuco. Aí foi passando, tomou essa proporção bem grande, né, do movimento sem terra. O que eles querem? A reforma agrária. Viu só? Caramba, hein? Que introdução eu tive que fazer para falar em reforma agrária. Você vê que o tema ele não é assim tão simples, não. Que rolê eu tive que dar para falar em reforma agrária? Até eu pensando aqui. Bom, o que seria a reforma agrária? É uma distribuição justa de terras com uma infraestrutura adequada. Distribuição justas. Estão vendo esses tijolinhos aí atrás? É isso que o MST quer. Vamos imaginar, em vez de eu ter uma parede lisa, onde toda a parede lisa... Estou usando o exemplo da parede, fica mais fácil. Onde toda a parede lisa seja de um dono, o MST quer que essa grande parede lisa vire vários tijolinhos e cada tijolinho é uma família. Simples, não é? A gente espera pensar, pô, legal. O governo atual faz a reforma agrária? Não faz a reforma agrária do jeito que deveria fazer, faz assentamento rural, a gente já vai discutir isso. Mas não é o governo atual. Os governos não se atrevem a fazer a reforma agrária. Pô, velho. Pensa numa coisa que gera uma polêmica absurda, essa tal da reforma agrária. Gente, para você propor a reforma agrária, algum dono de terra tem que ceder a terra para a reforma agrária. Não é verdade? Você não vai chegar lá e falar, velho, sai da terra, agora viva a reforma agrária. Apesar que, infelizmente, alguns truculentos do MST costumam fazer isso. A gente sabe que também não é assim que resolve as coisas, não. Isso tem que vir por meio de uma lei, enfim. Sabe qual que é o grande problema, velho? Sabe quem vota a lei? O dono da terra. Tem uma bancada de deputado federal em Brasília, da bancada ruralista. Dá uma pesquisada depois aí no Google, beleza? Quem são os ruralistas do Brasil? Veja os nomes dessas pessoas, quais são os projetos, quais são as propostas, por que estão lá. Pesquisem. Seguinte, é mais ou menos assim. Eu, Rodrigo Baglini, eu sou dono de uma terra. Grande terra. Aí o governo vai falar, Rodrigo, você pode pegar um pedaço da sua terra que você não está usando, que você não está produzindo? Então provavelmente eu não estou produzindo porque eu degradei ela pra caramba, eu acabei com a terra, mas enfim, você pode pegar um pedaço da sua terra e ceder ela para a reforma agrária? Aí eu, coração bom, falo, mas é claro que sim. Mas para eu ceder eu tenho que aprovar isso, né? Sim, você tem que aprovar. Bom. Eu não vou aprovar. E se eu aprovar, e se der todas as condições e eu pegar aquele pedaço de terra gigantesco e ceder ele para a reforma agrária, o governo ainda me ressarce. Uma espécie de indenização. Olha que mágico. E aí é bom, né, velho? Porque imagina só. Vou pegar um valor pequeno. Tenho lá minha terra, tenho um espaço grandão lá na minha terra. Já produzi pra caramba naquele espaço. O solo tá falido, o solo tá compactado, o solo tá sem nutriente.
Tá, mas tá lá, na minha terra. O que eu faço? Eu vou levantar um dinheirinho, né? Cedo essa terra para reforma agrária, o governo me paga uma indenização. Normalmente quem decide o valor da indenização sou eu mesmo, afinal eu sou o governo. Que perfeito. E aí o governo dá essa terra para os projetos de reforma agrária. Aí a população vai, pega aquela terra e aí começa a reclamar. Claro, velho. Quando um trabalhador rural, uma liga camponesa pede a terra, ele não está pedindo a terra só. Ele pede a terra, mais uma estrutura. Senão seria fácil, né, velho? Sei lá. Você quer uma terra? Vou lá e eu traço um pedaço no meio da floresta amazônica, pega a pessoa e fala, toma sua terra. É assim, cara. Isso também vai de umas diferenças entre um assentamento rural e uma reforma agrária. Normalmente o que o governo faz é esse lance aí, o assentamento rural. Assentamento rural, então você imagina um terreno grande, divide ali, aí as pessoas que vão morar naquele lugar vão receber o nome de assentados. Foram assentados nessa terra. Mas tá bem longe da reforma agrária. Mas assim, muito longe da reforma agrária. Muito longe das propostas iniciais lá das primeiras ligas camponesas. Mas muito, porque a reforma agrária, velho, não é só dar a terra, é dar a terra, garantir, enquanto o governo compra desse produto, é dar pesquisa científica. A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela é uma empresa boa, é um órgão governamental que resolve bem as pesquisas acerca de mudanças agrícolas, enfim, mas ela acaba tecnicamente favorecendo os grandes latifundiários. Reforma agrária, então, é pegar uma Embrapa e falar, cara, Embrapa, vai com tudo para cima desses assentados. Eu, governo, vou garantir compra. Vou comprar desses assentados a comida que vai para as escolas públicas do país. Pô, eu, governo, vou levar energia elétrica para essa galera produzir. Mas não é isso que acontece, amores. O que acontece é o assentamento. Vai lá, põe a terra, joga o peão vai viver mal, cara. Aí pra aquele que quer brigar, tiro, porrada e bomba, manja, no MST, velho, é um prato cheio. Um prato cheio, vai com tudo. Vai pra cima. Mas é uma situação muito complicada, meus caros. Mas assim, não é uma situação pouco complicada, é uma situação muito complicada. Não é simplesmente você pegar a terra e dividir. Mas as ligas camponesas, se a gente voltar lá no passado, ela teve alguns ganhos. O governo de João Goulart, em 1963, depois dá uma confirmada aí, ele instituiu a ETR, Estatuto do Trabalhador Rural. Estatuto do Trabalhador Rural. E é bem louco, velho, que se a gente voltar, a gente já tinha CLT há um tempinho, consolidação das leis do trabalho, já de governo Getúlio. Demorou um tempasso, passou aí mais de uma década para se pensar no trabalhador rural. Bom, cara, dentre os critérios da ETR, assim, dentre algumas leis do Estatuto do Trabalhador Rural, que foi instituído na década de 60, no governo de João Goulart, alguns falam que era um governo de esquerda, tenderia a ser, nos últimos governos antes da ditadura de Castelo Branco, e aí segue o rolê. Tinha estabilidade para o trabalhador rural depois de 10 anos. Tinha gente que pensava assim, pô, caramba, velho, então o cara trabalha 10 anos e vai poder mais ser mandado embora? Pô, aí o patrão se fode, né? Imagina, velho. Uma coisa é você trabalhar 10 anos no escritório com ar-condicionado. Outra coisa é você trabalhar 10 anos com um sol de 40 graus na sua cabeça, ser cheio de couro, correndo cana, velho. E aí as outras leis da ITR, que essa eu achei mais curiosa, cara, era normal, leis normais. Então, trabalho de 8 horas, final de semana remunerado, férias. O trabalhador do espaço urbano tem o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Foi criado o Fundo Rural, mas a ideia é a mesma. Seguridade social por meio de acidente de trabalho, enfim. Coisas que o trabalhador urbano já vinha tendo há muito tempo. Mas o trabalhador rural não é gente, não é verdade? Assim que vocês pensam? Não é gente, é uma pessoa simples, está acostumado com o trabalho, está acostumado com tranca, acho. Tomar cachaça 6 horas da manhã aguenta. Só que, pô, velho, eu vou fazer uma comparação com a lei das empregadas domésticas. Depois dá uma pesquisada no número da lei aí. Imagina sua mãe, não sei se quem tá vendo aí tem ou já teve empregada doméstica em casa. Mas pensa só.
Imagina, bonitinho, a sua mãe tem uma empregada doméstica. Paga R$ 1.000 por mês para a empregada doméstica. Aí veio a lei e agora ela tem que pagar todos os direitos da empregada. Legal, isso eu acho muito bom. Cara, é muito bom. Só que qual é a estrutura? O sistema ele é muito perverso, cara. O sistema ele não vem para ajudar. O sistema só piora, que já é ruim. Sua mãe vai ter que gastar mais R$ 1.000. Então agora ela não gasta só R$ 1.000 com a empregada doméstica. Ela gasta 2.000. Beleza? Cara, ela vai mandar embora. Ela fala, não vou. Aí ela vai contratar o cama diarista. De vez em quando, vou lá. Pago 100 conto, 150, não sei. Ela vem, faz o serviço em casa, de boa, tranquila, sem reclamar, na manha do gato, pronto. Só que, olha qual é o louco disso tudo. Aquela empregada que tinha segurança no trabalho agora não tem. Voltando para a ETR, para o Estatuto do Trabalhador Rural. O que a ETR tem a ver, o professor Rodrigo, com a empregada, meu? Tudo. Porque da mesma maneira que essa lei das empregadas domésticas feriu o trabalhador, na verdade deu segurança para o trabalhador, o patrão não enxerga isso, na verdade, também criou um novo trabalhador, um novo tipo de trabalhador no campo. Os boia-frias, trabalhadores rurais temporários. Por quê? O que o patrão enxergou? Assim que dessa ideia, falou, velho, na moral, ficar com o cara e depois de 10 anos eu vou ter que ficar com ele pra todo sempre. Não, pagar final de semana remunerado, o cara só trabalhou 8 horas. Não. Manda embora e eu vou contratar um cara. Só vou contratar de maneira temporária pessoas apenas para plantar. E aí, quando ele termina de plantar, eu vou contratar pessoas para colher. E aí, aquele cara que trabalhava no campo, que provavelmente um dia teve a terra e provavelmente perdeu a terra para o seu patrão, porque o seu patrão tem o capital, ele vai praticar o êxodo rural. Aí ele vai para a cidade. Aí ele vai ficar trabalhando na cidade, sei lá do que, normalmente um trabalho informal. Aí ele espera lá janeiro, vai pro campo, planta, ganha um dinheirinho, sem segurança saúde social nenhuma. Aí volta pra cidade, trabalho informal, aí volta pro campo, colhe. Tem gente ainda que fala, nossa cara, ele volta pro campo mesmo? Isso é um absurdo. Como assim ele volta pro campo? Como assim? Cara, ele volta pro campo pra plantar e pra colher. Porque é o campo que traz a identidade dele, cara. E contra a identidade de pessoas a gente não discute, velho. A gente não discute. É a identidade dele. Para ele é uma situação até mais perversa, amores. Muito mais perversa. Porque provavelmente ele já teve a terra. Provavelmente ele já teve a terra. E como ele já teve a terra, olha como é muito louco. Ele tem uma ligação com a terra muito próxima. É mais ou menos assim. Ai, cara, vamos pensar numa situação hipotética. Meu, muito triste, velho. Caramba, velho. Ó, pensar numa situação hipotética. Imagina um cara, ele tá lá no campo, aí ele pede dinheiro emprestado. O cara é simples, trabalhador, tem uma terra pequena. Aí ele pede dinheiro emprestado, pede, sei lá, velho, R$ 1.000.000. Ele vai lá e compra todo empolgado, uma colheitadeira. Fala, nossa! Chama a galera, aí, velho, agora eu vou plantar. Agora eu vou produzir. Peguei emprestado R$ 1.000.000, segundo meus cálculos, em 3 meses eu já pago e depois é só lucro. Só lucro. Tá dando tudo certo na nossa vida. Tudo certo e agora, já era. Só que aí, cara, ele comprou uma colheitadeira, contra uma dívida de 1 milhão e o latifundiário do lado tem conchavo com o governo. Aí ele vai lá e pega R$ 100 milhões, sei lá, compra 100 mil colheitadeiras e vai pra competição. Aí tá o peãozinho que pediu R$ 1 milhão emprestado de maneira justa, do lado com uma colheitadeira. Aí tá o cara, de maneira ilícita, herdeiro das capitanias hereditárias, herdeiro desse sistema impositor, tá com 100 colheitadeiras. Aí vai lá. Velho, quem vai produzir mais? O cara das 100 colheitadeiras. E se ele produz mais, logo, ele vende mais barato. Aí o cara que pediu R$ 1 milhão emprestados,
não vai conseguir vender, vai ficar devendo. E aí vem o cara, o grande latifundiário, chega para esse, pro outro, e fala: velho, você quer vender sua terra? Ele: fazer o quê? Perdi. Aí ele vai trabalhar pro cara. Aí vem o Estatuto do Trabalhador Rural, esse cara nem mais pode trabalhar, vai pra cidade, enfim. Nossa, já era. Já era. Então, começando a observar o quanto a reforma agrária é bem difícil. Muito difícil. Às vezes eu fico pensando, cara, que o problema no Brasil é o próprio Brasil. Se fizer uma comparação com a estrutura agrícola no processo de formação territorial de algumas nações imperialistas, você tem tudo ao contrário no Brasil. Então o Brasil era grande terra, continua sendo grandes terras, exploração do trabalho, voltada à exportação em latifúndios. Aí você pega os outros países mais desenvolvidos, que não tem tanto domínio agrícola igual a gente, mas tem a organização. Aí você tem pequenas terras, normalmente em trabalho familiar, para o mercado interno, enfim. Caramba, amigo! É tão louco que a comida que se come na gringa é mais gostosa do que a que se come no Brasil. Só que a comida que se come na gringa sai do Brasil. Pô, tenta imaginar assim, a laranja que se toma nos Estados Unidos é mais gostosa do que a laranja que se toma no Brasil. Mas a laranja dos Estados Unidos saiu do Brasil. Beleza? Acho que vale essa reflexão, hein, amores? Vocês pensarem um pouquinho nessa lógica. Tá bom? Se vocês chegaram até o final, cara, obrigado mesmo. De coração. De galera assim, gente, de alunos assim, que faz o professor seguir o rolê e fica mega motivado para construir um conteúdo. Eu sei que é uma piração que eu tô fazendo, é tipo Matrix, né? Professor virtual, eu já tô indo nessa pegada. Mas entre ter isso e não ter nada, é melhor isso. Então, cara, dá uma valorizada. Eu fiz com muito carinho. Beijos.